Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 9, o texto que está escrito ali está assim, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Para quem entende um pouco, não é, de toda a trajetória da língua portuguesa, como ela chegou até nós, vai entender que na língua portuguesa, uma das mais lindas do mundo, por sinal, ela tem várias situações em que às vezes ela quer nos dar uma pegadinha. E quando você parte para a Bíblia, se você for estudar a Bíblia, você que é estudante da Bíblia, se você for estudar a Bíblia sem respeitar, porque a nossa Bíblia está traduzida para o português, né? Ela veio do latim, foi traduzida para nós para português, pelo então João Ferreira de Almeida, que por sinal era um padre. Mas na tradução de João Ferreira de Almeida, claro que seguiu as regras da gramática, né, da língua portuguesa. Então esse versículo de Malaquias 3:9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, segunda pessoa, a nação toda, no singular e não plural. Vós era todos os judeus, referência à nação de Israel, mas quando fala vós, é porque está falando de todos da nação de Israel, ou seja, os judeus. Mas quando fala a nação toda, não está falando as nações todas, como a referência vós, no plural. Quando fala a nação toda, está no singular. Então você observa toda a nação no singular. Se fosse nações, nós do século XXI poderíamos aplicar isso então à nossa vida, porque seria todas as nações no plural e não singular. Agora aqui, ela cabe uma observação muito importante. Como esse versículo ainda é aplicado à vida das pessoas pelo sistema religioso em pleno século XXI, esse versículo ele é aplicado pelo sistema religioso a todas as nações, a todos os povos do mundo inteiro. Tá, mas cadê a regra da gramática, do vernáculo da língua portuguesa aplicada aqui? O que aconteceu? Ou as pessoas são muito, mas muito ignorantes, ou os líderes religiosos, eles têm um segredo para conseguir manipular as pessoas. Então, toda a nação no singular, se fosse nações, estaria aplicando a nós do século XXI. Poderíamos, então, aplicar esse texto e contexto à nossa vida hoje, mas não é assim. Então, vai uma observação. Se fosse como é aplicado pelo sistema religioso, no sentido hoje, aí você faz essa observação. Porventura, eu sou israelita? Porventura, você é israelita? O seu líder, o seu pastor, ele é israelita? Nós somos da tribo de Levi? A nossa nacionalidade é israelita, por acaso? Nós podemos aplicar essa sentença em nossa vida? Essa sentença de Malaquias 3, 9 e 10?
Claro que não. Em Gálatas, no capítulo 1, o versículo de 6 ao 12, ali vai dizer que Cristo já era o suficiente para eles. Porque quem escreveu Gálatas foi Paulo. Então, Paulo ali, do versículo 6 ao 12, do capítulo 1 de Gálatas, ele já estava dizendo que Cristo era o suficiente para eles. E a lei já tinha sido deposta. Ou seja, deportaram a lei. Quem que deportou a lei? Foi o próprio Cristo. Então, quando eu, ou melhor, nosso irmão primeiro, quando o nosso irmão Cláudio e eu, nós falamos do Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6, nós nós fazemos questão das pessoas saber que o Evangelho Eterno não é pentecostal. O Evangelho Eterno, ele não é calvinista. O Evangelho Eterno, ele não é arminiano. O Evangelho Eterno, ele não é tradicional. O Evangelho Eterno, ele não é, querido, reformado. Ele não é católico, ele não é evangélico. O Evangelho Eterno não é uma religião. O Evangelho Eterno é Deus em nós. É por isso que nós não pregamos nomenclaturas religiosas. E as pessoas acreditam que Cristo, ele é pentecostal. Os crentes pensam que Cristo, ele é calvinista, que ele é arminiano, ele é tradicional, ele é reformado, ele é católico, ele é evangélico. Não. O Evangelho Eterno, que foi confiado ao anjo, Apocalipse 14, 6, foi para proclamar o Evangelho Eterno a todas as nações, agora no plural, tribos, línguas, todo mundo. Aí os críticos do Evangelho Eterno falam que Evangelho Eterno é heresia, a não ser que eles não querem entender que o anjo proclamou era para ser a todas as nações, em todos os tempos, em todos os mundos, que é no plural. Então o Evangelho Eterno não é religião. O Evangelho Eterno é Deus em nós, do jeito que está em Apocalipse 21, versículo 3. Que o tempo verbal ali foi passado. E nós estamos há 2000 anos vivendo sem a Bíblia dar continuidade, sem ser continuada. Se a Bíblia não foi continuada escrevendo, então nós estamos na era do Evangelho Eterno. E qual é essa era? É Deus em nós. Então, Malaquias 3:9, essa sentença não foi feita para eu e você, do século 21. Foi para eles, a nação de Israel. Deus disse: vós me roubais, vós, quer dizer, vocês, da nação de Israel, a nação toda, não as nações todas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, tá? Enquanto você não despertar, como diz, né? Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Meu querido, tu és filho. Tu és filho de Deus no Espírito. Tu não é ovelha. Ovelha, querido, foi uma palavra, um verbo que foi destinada aos filhos perdidos da casa de Israel. Eu não sou, você não é.
A Bíblia está claro que nós somos filhos de Deus no Espírito. Você tem que sair desse sono letal que você vive. Em Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz que Deus não é pai da nossa carne, ele é pai dos espíritos. Mas esse espírito não é pai dos espíritos com E minúsculo, é com E maiúsculo. Esse Espírito de Deus que está dentro de nós, nem a mim ele pertence. Ele é o combustível que faz você andar, pensar, raciocinar, trabalhar, ter saúde ou não. Esse Espírito de Deus que está dentro de nós, quando este corpo físico, quando esse tabernáculo físico perecer, ele descer à sepultura, quando o fôlego de vida sair de mim, esse fôlego, ruach, esse fôlego, não é? É o Espírito, pneuma, é o Espírito de Deus que volta para ele. Então saia desse sono letal. Deus é pai dos espíritos. Deus não é pai da nossa carne como queira, ou como queiram os futuristas, os pregadores do sistema religioso. Saia disso. Viva para Deus e com Deus. Enquanto você achar que o ungido do Senhor é aquele que manda na sua vida, você não vai entender a palavra do nosso Criador nunca. Agora, faça um esforço. Procure entender a palavra do jeito certo. Enquanto você não entende a palavra do jeito certo, do jeito que tem que entender, esses caras aí, os pregadores do sistema, estão deitando e rolando. Cada pregação 12 mil, cada pregação 20 mil, cada pregação 6, 8 mil reais. Meu Deus, que mundo que nós estamos. Será que não vai ter fim isso não? O fim já veio. Agora, basta eu e você acreditar que nós vivemos a era do Evangelho Eterno. E a era do Evangelho Eterno é a era que nem eu e nem você precisamos da cobertura espiritual de um líder religioso. Sabe quem é Deus hoje? Aquele Cristo que a igreja prega, aquele Jesus que a igreja prega. A Bíblia diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nem mesmo os religiosos acreditam naquilo que está escrito. Jesus de Nazaré foi uma manifestação do Eterno. O Cristo ressuscitado foi uma manifestação do Eterno. Quando ele volta para a eternidade, em Atos 1, lá o Apocalipse, João já vê ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas até hoje os crentes estão se referindo ao Filho de Deus como Jesus, sendo que ele já deixou essa nomenclatura há tantos anos atrás. Mas, infelizmente, eles não entendem. Então está aí, meu querido, para você refletir, para você pensar, analisar, e você começar a estudar a Bíblia do jeito certo. Enquanto a gente não acreditava nos escritos bíblicos como ele é, a gente era preso ao sistema. Nem eu nem você hoje precisamos de líder espiritual para mandar em nossa vida. O nosso Pai dos Espíritos, ele está na eternidade e ao mesmo tempo a sua essência está dentro de nós. É assim que eu creio, e é assim que você crê, e é assim que devemos continuar. Tá bom, meu amigo, minha amiga, todos os nossos irmãos? Um abraço aí a todos, que o Criador, o Eterno, continue te abençoando sempre. Amém? Um abraço, fica em paz. Amém.